Boa noite, irmãos e irmãs. Vamos dar continuidade ao nosso estudo do livro do irmão MacIntosh sobre os, o Pentateuco, né, os primeiros livros da Bíblia. Estamos no livro de Números, capítulo 14, irmãos, se não falha a memória. Capítulo 14. Partimos desse ponto onde paramos aqui, a nossa leitura. Ela é... Vamos pegar um pouquinho para cima, né? Isso daí. Este é o princípio importantíssimo. Seja-vos feito conforme a vossa fé. Lembrando-nos disso, Deus se deleita na fé. Ele ama ser confiável e sempre honrará aqueles que confiam nele. Ao contrário, a incredulidade lhe é persona. Ela o provoca e o desonra, e traz trevas e morte sobre a alma. Tem uma tarjeta aqui, Jefferson, que agora é novo do Meet. Aí, se você puder ir subindo um pouquinho mais rápido para poder fugir dela aqui. Aí, é um pecado terrível duvidar do Deus vivo, que não pode mentir, e abrigar perguntas quando ele falou. O diabo é o autor de todas as perguntas duvidosas. Ele se deleita em abalar a confiança da alma, mas não tem poder algum contra uma alma que simplesmente confia em Deus. Pode subir, Deus. Seus dardos inflamados jamais alcançarão alguém que esteja escondido atrás do escudo da fé. E quão precioso é viver uma vida de confiança infantil em Deus. Isso alegra o coração e enche a boca de louvor e gratidão. Afasta toda nuvem e névoa e ilumina nosso caminho com os raios abençoados do semblante de nosso Pai. Por outro lado, a incredulidade enche o coração com todo tipo de questionamentos, nos lança sobre nós mesmos, obscurece nosso caminho e nos torna verdadeiramente miseráveis. O coração de Caleb estava cheio de alegria, confiança, cheio de alegre confiança, enquanto o coração de seus irmãos estava cheio de amargura, de amargas murmurações e queixas. Assim deve ser sempre. Se quisermos ser felizes, devemos nos ocupar com Deus e com o que nos cerca. Se quisermos ser miseráveis, precisamos apenas nos ocupar com nós mesmos e com o que nos cerca. Observe, por um momento, o primeiro capítulo de Lucas. O que foi que encerrou Zacarias em silêncio? Foi a incredulidade. O que foi que encheu o coração e abriu os lábios de Maria e Isabel? A fé. Aqui estava a diferença. Zacarias poderia ter se juntado àquelas mulheres piedosas em seus cânticos de louvor. Pode subir. Se a obscura incredulidade não tivesse selado seus lábios em um silêncio melancólico, que quadro, que lição, que possamos aprender a confiar em Deus com mais simplicidade,
que a mente duvidosa esteja longe de nós, que possamos, em meio a uma cena de infidelidade, ser fortes na fé, dando glória a Deus. O parágrafo final do nosso capítulo nos ensina outra lição sagrada. Vamos aplicar nossos corações a ela com toda a diligência. E Moisés falou estas palavras a todos os filhos de Israel. E o povo se lamentou muito. E levantaram-se de madrugada e subiram ao cume do monte, dizendo: Eis que aqui estamos, e subiremos ao lugar que o Senhor prometeu, porque pecamos. Então disse Moisés: Por que agora transgredis? Pode subir. O mandamento do Senhor, mas não prosperará. Não subais, porque o Senhor não está no meio de vós, para que não sejais feridos diante dos vossos inimigos. Porque os amalequitas e os cananeus estão ali diante de vós, e caireis à espada. Porque vos desviaste do Senhor, por isso o Senhor não estará convosco. Mas eles ousaram subir ao cume do monte. Contudo, a arca da aliança do Senhor e Moisés não se apartaram do acampamento. Então desceram os amalequitas e os cananeus que habitavam naquele monte e os feriram e os derrotaram até Ormá. Que massa de contradições é o coração humano. Quando exortados a subir imediatamente na energia da fé e possuir a terra, eles recuaram e se recusaram a ir. Caíram e choraram quando deveriam ter subido e conquistado. Em vão, o fiel Caleb lhes assegurou que o Senhor os traria e os plantaria no monte de sua herança, que ele era capaz de fazê-lo. Eles não subiram, porque não podiam confiar em Deus. Mas agora, em vez de curvar a cabeça e aceitar os tratos governamentais de Deus, eles subiram presunçosamente, confiando em si mesmos. Mas, como era vão mover-se sem o Deus vivo no meio deles. Sem ele, nada podiam fazer. E, no entanto, quando poderiam tê-lo, temiam os amalequitas. Mas agora ousam enfrentar esse mesmo povo sem ele. Eis que estamos aqui e subiremos ao lugar que o Senhor prometeu. Isso era, entre aspas, isso era mais fácil de dizer do que de fazer. Um israelita sem Deus, não era páreo para uma malequita. E é notável que, quando Israel se recusou a agir com a energia da fé, quando caiu sob o poder de uma incredulidade que desonrava a Deus, Moisés lhes aponta as mesmas dificuldades às quais eles próprios se referiram. Ele lhes diz: os amalequitas, entre aspas, os amalequitas e os cananeus estão ali diante de vós. Isto é cheio de instrução. Eles, por sua incredulidade, haviam excluído Deus e, portanto, era obviamente uma questão entre Israel e os cananeus. A fé teria transformado a questão em uma questão entre Deus e os cananeus. Foi precisamente assim
Foi precisamente assim que Josué e Caleb encararam a questão quando disseram, entre aspas, se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nesta terra e nos dará, terra que emana leite e mel. Tão somente não vos rebeleis contra o Senhor, nem temais o povo desta terra, porque eles são o nosso pão. A sua proteção se retirou deles, e o Senhor está conosco. Não os, não os temais. Fecha aspas. Aqui reside o grande segredo, a presença do Senhor com seu povo. Assegura a vitória sobre todos os inimigos. Mas se ele não estiver com eles, serão como água derramada sobre a terra. Os 10 espias incrédulos declararam-se como gafanhotos na presença dos gigantes. E Moisés, acreditando neles, disse-lhes, por assim dizer, que gafanhotos não são páreo. Pode subir. Não são páreo para gigantes. Se por um lado é verdade que seja feito, se por um lado é verdade, abre aspas, que seja feito conforme a vossa fé, fecha aspas, também é verdade, por outro lado, que seja feito conforme a vossa incredulidade. Vou dar um tempo aqui para ver se algum irmão tem algum pensamento. Irmão que tiver em comunhão, tiver algum pensamento, pode estar trazendo. Algum irmão que não esteja em comunhão, que não entendeu o que foi lido, pode estar pedindo para ser repetido a leitura. Lembrando que antes de eu dar qualquer tempinho, os irmãos tiverem pensamento, pode me interromper, irmãos, a hora que quiserem. Vamos lá. Mas, Só um breve comentário, irmãos. A gente pode trazer um grande aprendizado para os nossos dias com essa situação, né, dos amalequitas, né, de Amaleque e dos cananeus. O escritor ele pega um ponto ali que é muito interessante. Ele diz assim que nenhum israelita ali, né, ninguém é páreo para o amalequita, né? Eles não tinham como vencer os amalequitas. Isso só seria possível com a ajuda do Senhor. Sem o Senhor, eles não eram páreos para os amalequitas e cananeus, eles perderiam certamente. E a gente trazendo, se não me falha a memória, Amaleque é uma figura da nossa carne, do velho homem, né, da natureza arruinada. Os cananeus parecem que é uma figura do mundo, se não me falha a memória. E aí a gente aprende uma grande lição com isso, que nós não somos páreos para a carne e nem para o mundo. E outrora, aprendendo de forma errada acerca da palavra de Deus, acreditávamos que
era possível vencer Amaleque, ou, por assim dizer, a carne, e também o mundo. Certamente a maioria de nós passou por isso no passado, quando tínhamos ensinamentos errôneos acerca da velha natureza, das duas naturezas, que hoje habita em nós. E lutávamos, né, buscando, não vou mais fazer isso, não vou fazer aquilo. E aí, por algum tempo, conseguia se manter longe, né, do mundo, longe da carne, e dedicado ali à liturgia, à oração, a culto, à palavra, jejum, campanhas, e passava-se uma vida ali por um tempo, por um bom período, muito envolvido nas coisas celestiais, e aí pensava assim, agora sim, agora eu estou firme mesmo, eu tô seguro, eu estou muito bem, e a queda vinha, e a queda era terrível, e era um problema muito grande, porque causa uma frustração e uma confusão, mas o que está acontecendo? Uma pessoa sincera, ela começa a questionar a Bíblia, a questionar a Deus, mas o que está acontecendo? Eu estava tão bem, estava longe dos cananeus e longe de Amaleque, e daqui a pouco eu perdi feio. Como é que foi isso? O que aconteceu? E o que aconteceu foi justamente isso. Não ter o entendimento correto, não estar alimentado da verdade. E aí a gente passa a acreditar na mentira, ter fé na mentira, no engano. E aí, claro que não vai dar certo. Eu preciso ter a fé na pessoa certa, que é o Senhor Jesus, e no que ele disse, não no que os homens disseram, mas no que ele disse acerca de quem nós somos, do que é a nossa natureza, do que é Amaleque, do que é os cananeus. E aí, quando eu passo a acreditar no que o Senhor disse, a minha fé está depositada nele e no que ele disse, a história muda. Porque eu não fico mais querendo lutar contra os cananeus nem contra os amalequitas, confiando no que eu estou fazendo, nos meus esforços, no quanto eu me dedico ao Senhor. E aí eu passo a crer no que o Senhor disse, no que o Senhor fez, e não mais no que eu faço ou no que eu digo. E qualquer crente que passou por essa experiência e consegue fazer essa reflexão, ele vai ver que houve uma grande mudança na vida dele, nessa guerra contra os amalequitas e os cananeus. Irmãos, só um breve pensamento mesmo. Esse assunto, né? Inclusive, eu acho que a gente até tratou em algumas lives atrás, eu não lembro o dia certo, mas eu lembrei aqui, né, de algumas coisas que foram discorridas no texto que a gente, no livro anterior, né, que a gente leu, foi citado Deuteronômio, alguns livros do Antigo Testamento, mas eu fiquei assim, observando, né, a leitura, tanto como também o que Isaac trouxe aí. A gente pode aprender muita coisa assim nós podemos, né, na verdade, aprender muito com essas passagens aí, e
Eu estava aqui pensando até em um versículo, acho que, deixa eu dar uma olhada aqui rapidinho. Em Deuteronômio, se o irmão puder abrir aí, Deuteronômio 1, 20 ao 25. Pronto, eu vou ler aqui. Então eu vos disse, chegados sós às montanhas dos amorreus, que o Senhor nosso Deus dá. Eis que o Senhor teu Deus tem posto esta terra diante de ti. Sobe, toma posse dela, como te falou o Senhor, Deus de teus pais. Não temas e não te assustes. Então todos vós chegastes a mim e dissestes, mandemos homens adiante de nós, para que nos espiem a terra e de volta nos ensinem o caminho pelo qual devemos subir e as cidades que devemos ir. Isto me pareceu bem, de modo que de vós tomei 12 homens, de cada tribo um homem. E foram-se, e subiram a montanha e chegaram até o vale de Escol e o espiaram. Eu vou só ler só até o 24, porque para não perder também um pensamento. Mas é interessante que a gente pode observar, né, que não foi o Senhor, né, não foi Deus, no caso, que disse para Moisés enviar esses homens. Em alguns capítulos depois, o Senhor ele manda, mas porque já foi concordado entre eles ali que seriam enviados, né, esses homens. E é interessante que a gente pode observar uma fraqueza de Moisés também, né? Porque o Senhor não disse para eles enviarem homem nenhum para espiar a terra. O Senhor simplesmente disse, deu uma ordem de que eles deveriam ir até essa cidade e tomar posse dela, porque a cidade de fato já era deles. Eles tinham que confiar inteiramente no que o Senhor, na promessa que o Senhor deu a eles, e deveriam entrar na cidade e usufruir dela. Mas aí entra aquela questão da influência, de como o homem, a gente já pode observar de como somos totalmente influenciáveis, né? Moisés, a gente pode dizer assim que como a gente pode observar em alguns capítulos anteriores, houve algumas críticas, se eu não me engano foi de Ruth, eu não lembro certinho se foi Ruth, depois eu vou confirmar, mas é interessante que há algumas críticas dela, e se não me falha a memória, de Josué também, e isso pode até ter resultado em uma certa, assim, vou colocar dessa forma, de um aumento de fraqueza da parte de Moisés. Então a gente vê, né, uma diferença enorme, né, entre o Senhor, é óbvio, o Senhor Jesus e qualquer um dos profetas que vieram antes dele. E a gente pode observar essa questão da influência, ou seja, Moisés ele deveria se apegar à ordem que o Senhor deu a ele e instruir o povo dessa forma e ser firme nisso, no que o Senhor disse para ele, né? Mas ele deu ouvido às massas. E a gente pode observar, né, que o resultado em si dessa missão foi um fracasso, foi um total fracasso, porque enquanto dois, né, desses 12 espias estavam confiantes que foi Caleb, eu não lembro o nome do outro, os outros 10 estavam lançando dúvidas, né, com medo mesmo, de fato desprezando o Senhor Jeová, né? Eles trouxeram um relatório que diminuía totalmente o Senhor. Na verdade, diminuía não, excluía totalmente o Senhor da equação, né? Como a gente pode observar na leitura desse capítulo. Então, pensando nisso tudo aqui, né,
a gente pode pensar assim, né, que houve toda uma gama de experiências, né, que o povo passou, né, durante esses meses em que eles estavam peregrinando. E é interessante que chegou, né, havia chegado finalmente, irmãos, o momento deles reivindicarem a promessa de Deus, né, e crer, consequentemente crer, né, no poder de enfrentar toda aquela nação ali, crendo na promessa que o Senhor fez, entrando ali pela fé, não confiando, não olhando para as debilidades, para as fraquezas deles, né? E a gente pode observar tudo isso, né? Ou seja, já há um erro desde o princípio, porque Moisés ele deveria instruir o povo, né? Com firmeza, com a firmeza que só vem do Senhor ali, e não se submeter primeiramente a esse conselho que esses homens ali deram a ele, né? De ele, antes de levá-los, e buscar um relatório dos espias para que eles dissessem como a terra era. E aí a gente pode observar uma outra questão, que se Moisés ele estivesse totalmente confiante, né, 100% confiante em tudo que o Senhor falou, ele não enviaria esses homens, né? Se o Senhor falou, é porque é da forma que ele falou. Mas aí nós sabemos, a gente pode observar, né, nesse capítulo todo aí, essas fraquezas, né, que são inerentes ao homem. Só até aqui. Vamos prosseguir aqui. Mas o povo presumiu, fingiu ser alguma coisa quando não era nada. E ó, quão miserável presumir mover-se com nossas próprias forças. Que derrota e confusão, que exposição e desprezo, que humilhação e destruição. Deve ser assim. Abandonaram a Deus em sua incredulidade, e ele os abandonou em sua vã presunção. Não o acompanharam com fé, e ele não os acompanhou em sua incredulidade. Contudo, a arca da aliança do Senhor e Moisés não se apartaram do acampamento. Abre aspas. Eles seguiram sem Deus e, portanto, fugiram diante de seus inimigos. Assim deve ser sempre. É inútil fingir força, apresentar pretensões elevadas, presumir ser alguma coisa. Suposição e afetação são piores do que inúteis. Se Deus não estiver conosco, seremos como o vapor da manhã. Mas isso deve ser aprendido na prática. Devemos ser lavados ao fundo de tudo o que existe em nós mesmos, para provar sua total inutilidade. E, na verdade, é o deserto, com todas as suas variadas cenas e seus 1001 exercícios. Pode subir, Jefferson. Pode subir, Jefferson. Aí. Exercícios, seus 1001 exercícios que leva
a esse resultado prático. Lá aprendemos o que é a carne. Lá a natureza se manifesta plenamente em todas as suas fases. Às vezes repleta de crença, de descrença covarde. Outras vezes repleta de falsa confiança. Em Cádiz, recusando-se a subir quando nos mandam ir. Oh, pode subir, Jefferson. Em Ormar, persistindo em ir quando não nos mandam, assim, em Ormar, persistindo em ir quando não nos mandam. Assim é. Deixa eu ler. Em Cádiz, recusando-se a subir quando nos manda. Em Cádiz, recusando-se a subir quando nos mandam ir. Em Ormar, persistindo em ir quando nos mandam, quando não nos mandam. Assim é que os extremos se encontram naquela natureza maligna que o escritor e o leitor carregam consigo dia após dia. Mas há uma lição especial. Oi, Alexandre. Só para não perder aqui o pensamento, irmão, logo acima, né, o irmão, ele descreve que nossa vida é como um vapor, né? E eu lembrei dessa passagem aqui em Tiago 4, né? Tiago 4, 13. Eis agora as que dizeis: hoje ou amanhã iremos a tal cidade e lá passaremos o ano e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Muitas das vezes, irmãos, nós, até nessa caminhada, nós nos tornamos independentes em determinadas situações, né? Então, assim, é um exemplo aqui de muitos irmãos que fazem até coisas lícitas, como não, eu vou trabalhar em outra cidade, eu vou fazer isso, eu vou fazer faculdade, apesar de o contexto ali do livro são as pelejas de Israel, né? E nesse capítulo que nós estamos lendo de Números, trata-se muito da questão da incredulidade, né? E independência pode estar camuflada, irmãos, com falta de fé, né? Sem discernimento e de orar e depender de uma resposta do Senhor, seja para continuarmos na posição ou se devemos esperar ou se devemos seguir adiante. E isso fala que eles foram fazer, né? Aqui em Tiago falam que eles foram fazer negócios, né? E nem sequer eles oraram, como está aqui no 15. Em lugar do que de dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Então, muitas das vezes, nós
dizemos que é por fé, mas em independência, como falei anteriormente, que pode ser algo disfarçado de incredulidade. E muitas dessas situações nós voltamos para aprender a depender do Senhor. Só para eu não esquecer de corrigir, eu tinha dito Ruth, não foi isso mais não, irmão. Estava aqui olhando aqui na Bíblia, e as críticas que Moisés recebeu, na verdade, em alguns capítulos anteriores, foi de... Na verdade, aqui, deixa eu dar uma olhada, foi de Miriam e Arão. Mas ainda assim, né, só complementando mesmo a última fala do irmão Jefferson aí, essa questão de confiança, né, a gente vê assim, eu fiquei pensando aqui, né, ainda dentro do pensamento que eu trouxe anteriormente, o fato de Moisés ele ter dado ouvidos, né, ao que o povo pediu a ele ali. A gente pode até observar também que Moisés, ele, em momento algum, ele pergunta ao Senhor se ele deveria ou não enviar esses espias. A gente pode imaginar, né, ele perguntando ao Senhor como deveria enviá-los, mas em momento algum se deveria, né? E aí você vê também outra fragilidade, outra fraqueza da parte dele. E é interessante isso, que todos nós somos assim. Eu estava até lembrando aqui de algo que um irmão uma vez falou, né? De que todos nós falamos sobre a vontade de Deus, né? Mas a coisa que nós temos mais dificuldade de fazer é de fato nos submetermos à vontade dele e de esperarmos nele. E aí quando nós não fazemos isso, a tendência é que nós sigamos o nosso, nesse mundo aqui, com nossos próprios braços, né? E o cristão em si, ele não deve agir assim, não deve caminhar neste mundo dessa forma. Na prática, como se eles não tivessem um Senhor, né? Que pode auxiliá-lo em tudo. Eu até, só para complementar mesmo o pensamento, eu vou pedir a Jefferson para vir lá de novo em Deuteronômio, no versículo, deixa eu dar uma olhada aqui rapidinho, versículo 31 ao 33, Deuteronômio 1, do 31 ao 33. Deixa eu ver se é isso. Acho que é. Meu irmão, perdão, né? É no capítulo que eu tô olhando aqui no aplicativo, às vezes ele fecha. Mas desculpa, é no número 13. Número 13, no versículo 31 ao 33. Pronto. Porém, os homens que com ele subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinham espiado, dizendo aos filhos de Israel: a terra pela qual passamos a espiá-la é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura.
Também vimos ali gigantes, filhos de Enaque, descendentes dos gigantes, e éramos aos seus olhos, aos nossos olhos, como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Só para fechar o pensamento mesmo, é interessante, né, que eles falam, né, não poderemos subir. Aí a gente pode observar duas coisas que acontecem aqui, né? Existe uma mistura de verdade com mentira. Por quê? A verdade que eles dizem aí é que o povo era forte, né? A mentira é que eles dizem não poderemos vencê-los. Outra mentira que eles contam é a terra devora seus moradores. Uma outra questão que a gente observa aí também é a questão do exagero. Eles dizem que todo o povo era gigante. E acrescentam mais um outro exagero que é parecíamos gafanhotos. E aí, como no próprio livro, né, que o irmão está lendo aí, a gente pode observar que o autor do livro ele dá uma ênfase muito grande a essa questão também de, de que, de fato, de maneira alguma, os israelitas ali eles deveriam tirar os seus olhos e o seu coração da promessa, de quem prometeu, né? E aí a gente observa que o medo em si que eles tiveram, né, acrescentou até um côvado, né, se assim eu posso dizer, de altura desses homens. A gente vê assim, né, que os 10 espias que temeram e etc., eles se compararam aos gigantes, né? E Josué e Caleb, eles fizeram o que um homem de fé faz, né, diante dessas situações. Eles compararam os gigantes a Deus. E a gente pode observar também, né, coisas bem tristes mesmo acontecem com eles, que o destino que eles temeram em Canaã, né, que no caso seria a morte no deserto, foi justamente o que aconteceu, como a gente pode observar, né, se os irmãos depois quiserem, ler Números 14, e no verso 3, no capítulo 29, no verso 34 também. E a gente pode observar outra questão só para finalizar mesmo. Eles falam, né, a terra por onde passamos. Aí a gente observa que eles apelaram à sua autoridade de testemunhas, ou seja, eles apelaram para a autoridade de testemunhas oculares, né? Mas eles esqueceram do principal, que era do Senhor Jeová, né, que é o nosso Deus e Pai, que é o próprio Senhor Jesus, na verdade. Enfim, então a gente vê, né, o perigo que é nós, né, andarmos nesse mundo que é um deserto, peregrinando aqui e esquecendo que nós temos um Senhor nos céus, mas que Ele disse, né, que Ele estaria para sempre conosco. E nós sabemos que, diferente desses israelitas, nós temos um Consolador, que é o Espírito Santo que habita em todo cristão, de maneira permanente, né? Então não justifica andarmos nesse mundo aqui temerosos, ociosos, com medo, independente da situação e da circunstância na qual nós estivermos inseridos. Só até aqui, irmãos. Irmão Jefferson, eu gostaria, se tiver ainda tempo, não é para falar nada não, é para o irmão Tiago me dar uma melhor explicação do que é que ele considerou a palavra sobre gafanhotos. Eu não consegui entender se é possível e se der tempo. Obrigado. Tiago, se estiver falando, o microfone está desligado. Oi, irmão, desculpa. Porque, na verdade, quando eles dizem, né,
e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Isso aí foi um exagero, foi o que eu tinha dito, né? Que foi um exagero, eles misturaram, quando ele fala anteriormente, né, não poderemos subir. Eles misturam aí, no caso, mistura de verdade, mentira, que eu até esqueci de pontuar também, e exagero, né? Aí só falando novamente, a verdade que eles dizem aí é que o povo era forte, a mentira, não poderemos vencê-los, outra mentira, a terra devora seus moradores, um exagero, né? Todo o povo era gigante, outro exagero, parecíamos gafanhotos. Essa passagem, né, Tiago, é de Deuteronômio, não é isso? Que você tinha lido anteriormente, antes de Número. Isso. Aí eu trouxe para fechar o pensamento esses versículos, né? Que eu pedi para você citar, de trazer aí de Números 13, do verso 31 até o 33. Ok. Entendido aí, irmão Nilton? Ele colocou legal aqui. Licença aqui, viu, Alexandre? Irmão, já são 9h09. Deixa eu só ver aqui o próximo ponto, né? E aí podemos iniciar na próxima semana, assim o Senhor permitindo, desse ponto aqui, ó. Né? Graças ao Senhor, capítulo 14 está nos ensinando muito aqui de números. Vou estar aqui tirando a gravação, irmãos.